João capítulo 4. O Senhor ensinou a mulher à beira do poço 3 coisas bastante significativas, que iriam assinalar a mudança da velha ordem de adoração da antiga dispensação para a nova ordem de adoração no cristianismo. Isso viria como consequência dos crentes terem a água viva do Espírito de Deus habitando neles, a fonte, como o poder para a nova adoração. João capítulo 4, verso 10 e verso 14. A água que sai da fonte tem energia em si mesma, e é a figura do poder do Espírito no crente. Primeiro, haveria um novo lugar de adoração que não seria nem neste monte, Gerizim, nem em Jerusalém. Esses eram lugares na terra, mas a passagem em Hebreus capítulo 8, verso 1 ao 2, capítulo 9, verso 11, versos 23 e 24 e capítulo 10, verso 19 ao 22, indicam que o novo lugar de adoração no cristianismo é no santuário celestial na própria presença de Deus. Portanto, o centro de adoração do judaísmo, um centro geográfico terrestre, deixaria de existir. Em segundo lugar, havia uma nova revelação em conexão com a pessoa a ser adorada. No judaísmo, Deus era conhecido como Jeová e Deus Todo-Poderoso, sendo adorado como tal, mas, agora no cristianismo, ele seria adorado como Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um relacionamento muito mais íntimo com Deus. Em terceiro lugar, haveria um novo caráter de adoração. A adoração no judaísmo era essencialmente terrena e auxiliada por instrumentos musicais físicos, além de ser efetuada por meio de um sistema de rituais e cerimônias. Mas a nova ordem de adoração no cristianismo seria algo puramente espiritual. Os crentes no Senhor Jesus Cristo iriam adorar o Pai em espírito, espiritualmente, João capítulo 6, verso 63, e em conformidade com a nova revelação da verdade, que acompanharia a nova dispensação. No cristianismo, oferecemos sacrifícios espirituais auxiliados pela presença do Espírito Santo que em nós habita. 1 Pedro capítulo 2, verso 5 e Filipenses capítulo 3, verso 3. Em contraste com as várias abluções e justificações da carne da ordem judaica. Hebreus capítulo 9, verso 10. Isto é feito na própria presença de Deus, Hebreus capítulo 10, verso 19, e trata-se de uma bênção que Israel não teve. Considerando que os cristãos devem adorar em espírito e em verdade, podemos permanecer sentados em silêncio enquanto de nossas almas e espíritos sai um genuíno louvor a Deus Pai através do Espírito Santo. Esta é a verdadeira adoração celestial. A adoração judaica da antiga dispensação apela para os sentimentos humanos, pois ela é um meio terreno e sensual de se aproximar de Deus. Tal adoração é estimulada pelos sentidos, como vemos nos exemplos a seguir. Visão: a grandiosidade do templo. 1 Reis capítulo 10, verso 4 ao 5, Marcos capítulo 13, verso 1 e Lucas capítulo 21, verso 5. Olfato: a queima de incenso que produzia uma atmosfera envolvente. Êxodo capítulo 30, verso 24 ao 38. Paladar: os sacrifícios que eram comidos. Deuteronômio capítulo 14, verso 26. Audição: a bela música produzida pela orquestra e com a participação do coral. 1 Crônicas capítulo 25, verso 1, verso 3 e verso 6 ao 7. Tato: a participação das oferendas de maneira física, como dança e o levantar das mãos. 2 Samuel capítulo 6, verso 13 ao 14 e 1 Reis capítulo 8, verso 22. É significativo que não encontramos em lugar algum do livro de Atos ou das Epístolas evidências de que os cristãos adorassem o Senhor usando rituais ou instrumentos musicais. Nas Escrituras, os únicos 2 instrumentos que vemos os cristãos usando na adoração são os seus corações, Colossenses capítulo 3, verso 16,
Efésios capítulo 5, verso 19, e seus lábios, Hebreus capítulo 13, verso 15.